O prédio da Villani Enterprises ainda brilhava no alto dos arranha-céus, um monumento ao poder e ao sucesso. Mas lá dentro, os corredores estavam vazios. O silêncio tomava conta dos andares executivos, interrompido apenas pelo som ocasional de passos distantes. Eduardo não havia ido para casa. Ele não conseguia. Seu corpo estava em seu escritório, mas sua mente continuava inquieta. O relatório financeiro que ele solicitou ainda não estava pronto, e mesmo que estivesse, ele sabia que não encontraria respostas em números. Levantou-se. Precisava caminhar. As luzes dos corredores acendiam conforme ele passava, iluminando seu trajeto enquanto ele descia para os andares inferiores. Algo o conduzia até lá. Uma curiosidade incômoda. Quando chegou ao salão de limpeza, parou. E lá estava ela. Dessa vez, Maria Luísa não dormia. Ela estava ajoelhada no chão, esfregando um dos corredores de mármore. Seus cabelos estavam presos em um coque frouxo, alguns fios escapando pelo rosto. A pele do pescoço brilhava com o suor. Suas mãos, protegidas por luvas gastas, se moviam com precisão. Eduardo ficou parado, observando. Os pequenos detalhes eram os mais perturbadores. As juntas dos dedos vermelhas pelo esforço. O movimento automático do corpo, como se estivesse acostumada a fazer aquilo no piloto automático. O olhar perdido, exausto, mas não derrotado. Ela não percebeu sua presença. E, por algum motivo, ele não quis interromper. Eduardo Villani era um homem acostumado a tomar decisões baseadas na lógica, em estatísticas. Mas, naquele momento, ele percebeu que existia algo que não podia ser medido em números. Ele queria entender. Queria saber quem ela era, como vivia, o que a trouxe até ali. E, acima de tudo, ele queria mudar alguma coisa, mesmo que ainda não soubesse como. A cafeteria era pequena e discreta, espremida entre dois prédios comerciais no centro da cidade. O tipo de lugar que Eduardo Villani nunca havia notado antes, embora estivesse a poucas quadras de seu escritório. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao som abafado das conversas e do tilintar de xícaras contra os pires. O ambiente era simples, mas aconchegante. O chão de ladrilhos antigos, as mesas de madeira gastas pelo tempo, as paredes forradas de quadros com frases motivacionais e fotos desbotadas de cafés ao redor do mundo. Eduardo estava sentado em uma das mesas próximas à janela, observando a rua movimentada lá fora, os transeuntes indo e vindo, alheios ao que se passava dentro daquele pequeno refúgio. Ele olhou para o relógio. Maria Luísa deveria estar chegando. Ele não sabia ao certo o que estava fazendo ali. Não era do tipo que saía para cafés casuais, muito menos para encontros informais com funcionários de sua própria empresa. Mas havia algo nela que ele não conseguia ignorar. Algo que o fazia questionar coisas que nunca haviam passado por sua mente. O sino da porta tocou. Maria entrou hesitante, como se estivesse pisando em um território estranho. Seus olhos percorreram o ambiente antes de encontrá-lo, e por um instante, Eduardo percebeu a incerteza em seu olhar. Ela não confiava nele. E por que confiaria? Ele era um bilionário, dono da empresa onde ela passava noites esfregando pisos e carregando baldes pesados. Alguém que, até poucos dias atrás, nunca havia notado sua existência. Ela se aproximou devagar e sentou-se na cadeira à frente dele. Você veio, ele disse, tentando soar natural. Eu quase não vim, Maria respondeu, direta. Eduardo observou suas mãos, que estavam fechadas sobre a mesa. Não era nervosismo, era defesa. Ela não queria estar ali, mas ainda assim havia vindo. Uma garçonete se aproximou, deixando 2 cardápios sobre a mesa. Maria não pegou o dela. O que você quer? Eduardo perguntou. Ela ergueu as sobrancelhas, cruzando os braços. Você que me chamou. Ele soltou um pequeno suspiro. Pegou o cardápio e passou os olhos pelas opções. Pediu um café preto. Maria, depois de uma breve hesitação, pediu o mesmo. O silêncio entre eles não era confortável. Eduardo nunca foi um homem de conversas casuais.
Estava acostumado a reuniões objetivas, a falar apenas o necessário. Mas ali, diante dela, percebeu que precisava de algo mais. Precisava entender. Como você veio parar na Villani Enterprises? Maria soltou um riso curto, quase irônico. Eu precisava de um emprego. Achei o anúncio no jornal. Simples assim. Você já trabalhou com isso antes? Ela deu de ombros. Eu faço o que for preciso para pagar as contas. A garçonete voltou com os cafés. Maria pegou o seu e segurou a xícara entre as mãos, como se o calor do líquido lhe trouxesse algum tipo de conforto. Eduardo tomou um gole do seu antes de perguntar. Sua avó, ela mora com você? Os olhos de Maria se estreitaram levemente. Por que você quer saber? A pergunta veio seca, carregada de desconfiança. Eduardo hesitou. Ele não sabia. Ele podia dizer que era curiosidade. Mas não era apenas isso. Era algo mais profundo. Algo que ele não conseguia nomear. Eu só quero entender. Maria soltou um suspiro. Minha avó me criou desde que eu era criança. Agora ela está doente. Os remédios são caros, os exames também. Eu trabalho para que ela possa ter o mínimo. Ela mexeu o café lentamente, sem beber. Não é fácil, continuou sem encará-lo. Mas nunca foi. Eu aprendi a não reclamar. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele conhecia essa sensação. A necessidade de seguir em frente sem se permitir fraquejar. A certeza de que ninguém viria para ajudar. Por um momento ele se viu nela, e isso o incomodou. Eu posso ajudar, ele disse baixando um pouco a voz. Maria finalmente olhou para ele, e pela primeira vez, Eduardo viu algo além do cansaço em seu olhar. Viu fúria. Não. A resposta veio firme, sem hesitação. Eu não preciso da sua caridade. Eduardo franziu a testa. Não é caridade. Então o que é? Ele não soube o que responder. Maria encostou-se na cadeira, cruzando os braços. A ajuda não dura para sempre, disse a voz carregada de algo que soava como mágoa. Eu aprendi a não depender de ninguém. O silêncio voltou a se instalar entre eles. Eduardo nunca havia lidado com algo assim. Ele sempre acreditou que dinheiro resolvia tudo. Mas, pela primeira vez, percebeu que algumas coisas não podem ser compradas. A chuva caía pesada contra os vidros da Villani Enterprises, as gotas escorrendo em trilhas irregulares sob a iluminação fria do escritório. Do lado de fora, a cidade se afogava. O trânsito parado, faróis refletindo nas ruas alagadas, buzinas tocando sem cessar. O céu escuro, cortado por relâmpagos, lançava sombras estranhas sobre os prédios. Eduardo estava diante da grande janela de seu escritório, observando o caos. Algo o incomodava. Algo que não sabia nomear. Maria não apareceu para trabalhar naquela noite. Era a primeira vez. Ele soube quando viu os corredores vazios, o chão sem o cheiro de desinfetante recente. Sentiu a ausência dela de uma maneira que o incomodou mais do que queria admitir. Maria Luísa não era o tipo de pessoa que faltava sem motivo. Pegou o telefone. Camila, me consiga o endereço daquela funcionária da limpeza. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhor, Maria Luísa, preciso do endereço dela. Senhor, não temos esse tipo de informação para funcionários terceirizados. Ele passou a mão pelo rosto. É claro que não tinham. Camila continuou hesitante. Mas posso entrar em contato com a empresa responsável pelo contrato e tentar conseguir... Não, vai demorar muito. Eduardo desligou e, sem pensar muito, pegou o paletó e saiu. A tempestade rugia quando ele entrou no carro. O motorista olhou para ele pelo retrovisor, surpreso com o fato de Eduardo estar saindo àquela hora. Para onde, senhor? Ele hesitou por um segundo. Depois se lembrou do café. Maria mencionou morar com a avó, e da forma como falava não parecia viver longe. Leve-me para a Zona Norte. O motorista ficou em silêncio, mas obedeceu. A cidade se transformava conforme Eduardo deixava o centro empresarial e adentrava bairros mais simples. As ruas ficavam mais estreitas, os postes piscavam em meio à tempestade, e as calçadas eram ocupadas por pequenas casas coladas umas às outras. Algumas com roupas estendidas na varanda, outras com portões enferrujados. Ele nunca esteve ali antes.
Não precisava. Mas, enquanto o carro cortava as ruas alagadas, percebeu como tudo parecia diferente, distante do mundo que ele conhecia. Quando finalmente chegou ao endereço que conseguiu perguntando ao porteiro da empresa de terceirização, desceu do carro. A rua estava quase deserta, as poças d'água refletindo as luzes fracas dos postes. Bateu na porta de metal do pequeno sobrado. Nada. Bateu de novo. Então, ouviu um barulho fraco do outro lado. Passos apressados, a porta se abriu. Maria. Os cabelos presos de qualquer jeito. Olheiras ainda mais profundas do que o normal. A camiseta larga manchada de algo que parecia sopa ou chá. Quando viu Eduardo, congelou. A voz dela saiu rouca, cansada. Ele a analisou rapidamente. Você não foi trabalhar. Maria piscou, incrédula. E você veio aqui por isso? Eduardo não respondeu. Mas seus olhos passaram por ela e focaram algo atrás. Uma tosse. Fraca, mas insistente. A pequena sala da casa era modesta. Os móveis velhos, uma poltrona com um cobertor jogado sobre ela. E ali, no sofá, estava a Dona Berenice. Seu rosto pálido, os lábios secos, o peito subindo e descendo de forma irregular. Eduardo franziu a testa. Ela está com febre. Maria passou a mão pelos cabelos, exausta. Eu sei. Você chamou um médico? Ela riu, sem humor. Acha que eu tenho um médico particular na minha folha de contatos? Eduardo ignorou o tom ácido. Leve-a ao hospital. Maria fechou a cara. As filas estão enormes. Liguei e disseram que não tem vaga. Estão lotados por causa da chuva. Eduardo respirou fundo. Aquele mundo era cruel. Eu conheço um hospital particular. Maria cruzou os braços. Não. Maria. Eu disse não. Eduardo olhou para Dona Berenice. A febre parecia piorar a cada segundo. Então, voltou o olhar para Maria. Você tem outra opção? Ela não respondeu. O silêncio dela foi a resposta. O hospital particular era silencioso e limpo. O oposto da sala apertada onde Dona Berenice estava há poucos minutos. Os corredores eram largos. O ar-condicionado mantinha a temperatura fresca. E os médicos atendiam rapidamente. Maria se manteve afastada enquanto examinavam a avó. Eduardo a observava de longe. Ela parecia tensa, desconfortável. Como se estivesse prestes a sair correndo a qualquer momento. Ele não entendia. A vida dela era uma batalha constante. Ela não podia simplesmente aceitar um momento de alívio? Pouco tempo depois, o médico saiu do quarto. Infecção respiratória. Pegamos a tempo. Se tivesse esperado mais algumas horas, poderia ter sido muito pior. Eduardo olhou para Maria. Ela estava imóvel. O tratamento já começou, continuou o médico. Vamos deixá-la internada para observação, mas ela vai ficar bem. Ele se afastou, deixando os dois sozinhos. Maria abaixou a cabeça. Eduardo cruzou os braços. Você deveria me agradecer. Ela soltou um riso curto. Eu deveria te bater. Ele arqueou as sobrancelhas. Eu salvei sua avó. Você me obrigou a aceitar sua ajuda. Porque você não tinha outra opção. Ela o encarou. Os olhos dela estavam marejados. Eduardo não disse nada. Maria fechou os olhos e respirou fundo. Por fim, as lágrimas caíram. Não era tristeza. Era alívio. Pela primeira vez, alguém olhou por ela. As luzes do prédio da Villani Enterprises brilhavam intensamente contra o céu cinzento. Do alto de sua sala envidraçada, Eduardo observava a cidade pulsante abaixo. Pela primeira vez em anos, sua mente não estava focada em gráficos, investimentos ou reuniões. Algo dentro dele havia mudado, e agora ele não conseguia mais ignorar. O relatório que solicitara semanas antes estava diante dele. Os números frios que antes pareciam simples estatísticas, agora contavam uma história diferente. Uma história de exploração velada, de injustiça escondida sob contratos bem elaborados. Ele não a chamou. Não sabia o que diria, afinal. Mas hoje, naquela manhã molhada, enquanto caminhava sem rumo, seus passos o levaram até uma cafeteria que nunca havia notado antes. Era um lugar pequeno, discreto,
com mesas de madeira rústica e um balcão de vidro recheado de pães e doces frescos. O cheiro de café forte se misturava ao aroma amanteigado dos croissants recém-assados, criando um refúgio acolhedor em meio ao frio da cidade. Eduardo entrou e balançou os pingos de chuva do casaco. Pediu um café e se sentou perto da janela. O vidro estava embaçado pela diferença de temperatura, mas do lado de fora ele podia ver os guarda-chuvas coloridos dançando ao ritmo do vento. E então, sem aviso, sentiu uma presença. Não precisou olhar imediatamente para saber. Ela estava ali. Maria Luísa entrou pela porta, vestindo um casaco simples, os cabelos presos em um coque solto, os olhos atentos como sempre. Ela não o viu de imediato. Foi até o balcão, conversou com a atendente, pediu um café e um pão de queijo. E só então, ao virar-se para procurar uma mesa, seus olhos encontraram os dele. Um instante congelado. O passado e o presente colidindo em um segundo silencioso. Eduardo não desviou o olhar. Maria hesitou. Podia simplesmente seguir para outra mesa, ignorá-lo, continuar sua manhã como se ele fosse apenas mais um rosto na multidão. Mas não o fez. Ela caminhou até ele devagar e parou ao lado da mesa. Você sempre esteve nesse café ou só começou a aparecer depois que eu saí da sua empresa? A voz dela ainda carregava aquela ironia leve, aquele tom meio desafiador que ele havia aprendido a reconhecer. Eduardo sorriu de canto. O acaso me trouxe até aqui. Maria arqueou uma sobrancelha. Você não parece o tipo de homem que acredita no acaso. Ele gesticulou para a cadeira à sua frente. Ela hesitou mais um segundo, mas então se sentou. A atendente trouxe seu café e o pão de queijo. Maria agradeceu com um sorriso breve e levou a xícara até os lábios. Como você está? Eduardo perguntou, observando-a. Maria soprou o café antes de responder. Bem, consegui um emprego novo, melhor. Ele assentiu. Eu soube. Soube? Eduardo deu de ombros. Eu ainda tenho alguns contatos. Ela riu pelo nariz. Claro que tem. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Eduardo observou os pequenos detalhes que antes talvez não tivesse notado. As mãos dela estavam menos marcadas pelo trabalho pesado. O brilho nos olhos parecia mais presente, mais vivo. Ela estava melhor. E ele? Maria tomou mais um gole de café e inclinou a cabeça para o lado. E você? Como está o grande empresário Eduardo Villani? Ele soltou um suspiro leve. Diferente. Ela franziu o senho, mas não perguntou nada. Porque, no fundo, ela entendia. Ambos haviam mudado. Maria olhou para a janela. Está chovendo há dias. Eduardo seguiu seu olhar. Parece que vai continuar. Ela sorriu de canto. Você ainda trabalha demais? Ele soltou uma risada baixa. Provavelmente. Mas agora, pelo menos, eu presto mais atenção nas pessoas ao meu redor. Maria manteve o olhar na chuva. Isso é bom. O tempo passou devagar naquela cafeteria. Nenhum dos dois olhava o relógio, e pela primeira vez não havia pressa. Havia apenas aquele momento. Um reencontro inesperado. Um convite silencioso, uma promessa não dita. Maria terminou o café e ajeitou a alça da bolsa no ombro. Eu preciso ir. Eduardo a observou por um instante. Eu sei. Ela se levantou. E então, sem olhar diretamente para ele, disse: Foi bom te ver. Eduardo sentiu algo dentro dele se fechar e se abrir ao mesmo tempo. Foi bom te ver também. Ela deu um último meio sorriso e saiu pela porta. A chuva a envolveu do lado de fora, e ele a observou se afastar, o guarda-chuva preto se misturando à multidão. Ele não tentou segurá-la, não tentou impedi-la, porque sabia que não precisava. Ambos seguiram caminhos diferentes, mas nenhum deles era o mesmo de antes. A cidade nunca dormia. Do alto do prédio imponente, as luzes ainda brilhavam através dos vidros, refletindo o movimento frenético das ruas abaixo. Carros indo e vindo, buzinas ecoando entre os edifícios, passos apressados de quem ainda tentava chegar em casa. Mas lá dentro, na sede da Villani Enterprises, a essa hora da noite, tudo era silêncio. Eduardo Villani passava pela recepção vazia, sem sequer desacelerar os passos.
o terno impecável, o relógio de luxo no pulso esquerdo, o semblante sempre inabalável. Ele não gostava de perder tempo. Sequer olhou para o segurança noturno que lhe lançou um olhar surpreso. O próprio dono da empresa àquela hora, sem aviso? Mas Eduardo não estava ali para conversar. O elevador deslizou suavemente até o último andar. Sua sala era um reflexo dele, fria, minimalista, impecavelmente organizada. A cidade inteira podia ser vista através da parede de vidro, um império que ele próprio construiu. Eduardo Villani não herdou nada. Ele fez cada centavo de sua fortuna, e para isso nunca parou. O trabalho era seu único propósito, sua única âncora. O silêncio o envolvia enquanto ligava o notebook. Um último contrato precisava ser revisado antes da manhã seguinte, mas, pela primeira vez em anos, ele não conseguia se concentrar. A mente vagava, inquieta, como se algo estivesse deslocado. Franziu a testa. Tudo estava em ordem, como sempre. Então, por que aquela sensação incômoda? Levantou-se e cruzou os corredores vazios. No escuro, os reflexos dos monitores em stand-by davam à sala um brilho azulado fantasmagórico. Um ruído distante chamou sua atenção. Um som sutil, quase imperceptível, vindo do subsolo. Eduardo não era de se distrair com trivialidades, mas algo naquele som o fez mudar de direção. Seus passos ecoavam pelo chão de mármore conforme o ambiente ao redor se transformava. De pisos polidos e móveis de luxo, ele descia para um espaço frio e industrial. Os corredores do setor de serviços eram estreitos e mal iluminados. Havia um cheiro persistente de desinfetante no ar. Quando dobrou a última curva, parou abruptamente. Ali, no chão de cimento gelado, alguém dormia. Seu olhar percorreu a cena com incredulidade. Uma mulher, encolhida, os braços firmemente entrelaçados a uma mochila surrada. Os cabelos desalinhados caíam sobre o rosto. O uniforme de faxina amassado, desgastado. Eduardo nunca vira alguém tão exausto. O peito dela subia e descia devagar, mas o rosto trazia um cansaço que ia além do físico. Olheiras profundas, traços tensos, um franzir leve na testa como se, até dormindo, seu corpo soubesse que precisava estar alerta. Eduardo ficou parado, sem saber o que pensar. Uma faxineira dormindo no chão da sua empresa. Ele não era ingênuo. Sabia que muitos funcionários terceirizados ganhavam pouco, mas nunca havia realmente pensado nele, em quem eram essas pessoas. Elas existiam ali para manter tudo limpo, para que o ambiente fosse impecável quando ele e seus executivos chegassem de manhã. Fora isso, eram invisíveis. Mas agora, essa invisibilidade estava jogada bem diante dele, com a respiração pesada de quem não teve escolha. A racionalidade tentou tomar as rédeas. Talvez ela estivesse só descansando rápido. Talvez fosse irresponsabilidade dela. Mas outra parte, uma que ele não reconhecia bem, lhe dizia que ninguém dorme assim, em um chão frio, se tem uma cama esperando em casa. O incômodo crescia no peito. Por um instante, flashes do passado vieram à sua mente sem que ele quisesse. Uma infância que ele sempre tentou esquecer. Madrugadas em que a fome apertava, noites em que sua mãe chorava baixinho, achando que ele não ouvia. Ele ouvira. Ele sempre ouvira. Eduardo deu um passo à frente. O chão sob seus sapatos caros ecoou no espaço silencioso. Mas a mulher nem se moveu. O sono dela era pesado demais, como se seu corpo estivesse rendido, incapaz de lutar mais. O peso de uma vida inteira carregado nos ombros frágeis. Então, finalmente, ela mexeu a cabeça. Um movimento mínimo. Os cílios se abriram devagar, confusos, antes que o olhar encontrasse o dele. Os olhos de Maria Luísa eram escuros e fundos, marcados pelo cansaço, mas firmes. Não havia medo neles. Apenas uma fadiga absoluta, uma exaustão que não se dissipava com algumas horas de sono. Por um instante, os dois apenas se encararam.
Eu. Eu. A voz dela falhou. Ela olhou ao redor, claramente assustada, como se esperasse ser arrastada dali a qualquer momento. Eduardo não disse nada. Não soube o que dizer. Isso nunca havia acontecido antes. Maria abriu a boca para falar de novo, mas nada saiu. Seus olhos pareciam ansiosos, como se já soubesse o que aconteceria. Talvez estivesse esperando uma bronca, uma demissão. Eduardo, no entanto, sentiu algo inesperado. Algo que o pegou desprevenido. Ele sentiu vergonha. Vergonha por nunca ter pensado nisso antes. Vergonha porque sua empresa gerava bilhões, mas a mulher que limpava seus corredores precisava dormir no chão. Vergonha porque, de repente, toda a sua lógica, todo o seu controle, não pareciam nada diante daquela realidade. Ela segurou a alça da mochila, apertando os dedos ao redor do tecido desgastado. Me desculpe, senhor, murmurou finalmente, sua voz um fiapo de som. Eduardo notou algo diferente no tom dela. Não era medo de perder o emprego. Não era desespero. Era dignidade. Uma tentativa de se manter firme apesar de tudo. Ele desviou o olhar. Seu peito se apertou de um jeito que ele não gostou. Sem dizer nada, virou-se e saiu. Maria ficou ali, assistindo-o desaparecer pelos corredores, sentindo uma mistura de alívio e confusão. Ela não sabia, mas Eduardo também não entenderia naquela noite o que havia acontecido consigo mesmo. A única certeza que teve foi que, por mais que tentasse, ele jamais esqueceria aquela cena. A primeira coisa que Maria sentiu ao acordar foi o frio. Ele subia pelo chão de cimento e se espalhava por seu corpo, um arrepio incômodo na espinha. A segunda coisa foi a dor. Seus músculos estavam rígidos, os ossos pareciam pesar o dobro, e sua cabeça latejava como se tivesse passado horas brigando contra o sono, o que de certa forma era verdade. Então, sentiu outra coisa. Algo estranho, uma presença. Seus olhos se abriram devagar, pesados de cansaço. Piscou algumas vezes antes que a visão ficasse nítida. E foi então que viu. Eduardo Villani, em pé, a poucos passos dela, olhando. Maria sentiu o coração disparar. O pânico a atingiu como um soco no estômago. Pulou para se levantar, mas suas pernas estavam dormentes e seu movimento foi desajeitado. Cambaleou um pouco, e foi aí que percebeu. Ele não parecia irritado. Não parecia furioso por ter encontrado uma de suas funcionárias dormindo no chão da própria empresa. Não havia gritos, nem acusações. Apenas um silêncio pesado, denso. O olhar dele era diferente. Curiosidade? Simulation. Mas algo mais. Culpa? Ela não soube decifrar, e naquele momento não se importou. Sua mente estava ocupada demais com o medo de ser demitida. Tentou falar, mas a garganta estava seca, e sua voz saiu fraca. Me desculpe, senhor. Ele ainda não disse nada. Ficou ali, parado, como se tentasse entender alguma coisa que nem ele mesmo sabia nomear. Isso a deixava ainda mais nervosa. Os ricos gostavam de analisar os pobres como se fossem alguma espécie diferente, como se precisassem olhar bem de perto para compreender por que alguém faria algo tão absurdo quanto dormir num chão gelado. Maria se preparou para o pior. Esperou a pergunta cruel, a ordem fria. Mas nada veio. Eduardo apenas virou as costas e saiu. Ela ficou ali, parada, atordoada. O que isso significava? Ele não falou nada. Não a demitiu. Nem sequer perguntou o que estava acontecendo. A humilhação veio de uma vez só, queimando sua pele como se fosse um tapa. O que era pior? Ser repreendida e mandada embora ou ser completamente ignorada? Como se nem valesse o esforço de uma explicação. Ela sentiu um nó apertar sua garganta. Os ricos nunca entenderiam. A volta para casa foi longa. O ônibus balançava mais do que o normal naquela noite. Ou talvez fosse apenas sua cabeça latejando. Maria encostou a testa contra o vidro embaçado e fechou os olhos por um momento. Estava tão exausta que mal conseguiu reagir quando um grupo de adolescentes barulhentos entrou no ônibus rindo, empurrando-se alheios ao mundo. Eles tinham toda a energia do mundo, enquanto ela sentia que não tinha nem mesmo forças para respirar fundo. Era só uma funcionária.
Alguém que limpava o chão para que seu império continuasse funcionando sem falhas. Ele nunca havia pensado muito nisso. Sua empresa tinha milhares de funcionários diretos e indiretos. Mas agora ele pensava. Algo estava deslocado. Como alguém poderia trabalhar para ele e não ter sequer um lugar para dormir? Seus dedos tamborilaram sobre a mesa de madeira maciça. Seu olhar se desviou para a cidade lá fora. Dos vidros impecáveis de seu escritório, ele via São Paulo como um reino particular, vasto e pulsante, cheio de luzes e movimento. Lá embaixo, ruas, avenidas e pessoas que pareciam tão pequenas. Mas entre aquelas pessoas, quantas viviam como Maria Luísa? O pensamento o incomodou. Respirou fundo, puxou o telefone e discou rapidamente. Traga-me um relatório detalhado dos contratos terceirizados da faxina, incluindo a folha de pagamento e os benefícios. Agora. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Perdão, senhor? Agora, Camila. Sem perguntas. Ele desligou antes que pudessem discutir. Seus olhos voltaram para a cidade. Mas agora, a vista parecia diferente. O e-mail chegou meia hora depois. Eduardo abriu o arquivo sem demora e, conforme lia, sentiu algo parecido com um soco no estômago. Os faxineiros ganhavam um salário mínimo, sem benefícios, sem vale-refeição, sem plano de saúde. A empresa terceirizada que fornecia o serviço repassava uma quantia irrisória para os funcionários, enquanto embolsava uma margem generosa pelo contrato com a Villani Enterprises. Ele sentiu o maxilar travar, como nunca havia notado isso antes. Ou melhor, como nunca havia se importado o suficiente para olhar. Era um acordo padrão, um contrato de longa data, assinado e renovado ao longo dos anos sem necessidade de questionamentos. Fazia parte dos custos operacionais, um detalhe invisível na estrutura colossal de sua empresa. Mas agora, ele sabia. E algo dentro dele não conseguia aceitar. Ele recostou-se na cadeira, soltando o ar lentamente. Memórias que ele enterrou há décadas começaram a emergir, involuntárias. A infância num bairro pequeno e esquecido. O cheiro de café fraco e pão dormido, quando havia. O som do rádio chiando na cozinha, tentando abafar o barulho das contas sendo discutidas aos sussurros. A fome. Aquela fome cortante e impiedosa que ele aprendeu a ignorar desde cedo. O frio. Os sapatos furados que sua mãe tentava remendar. As noites em que dormia de casaco porque o vento entrava pelas frestas da casa. O esforço. As aulas durante o dia, o trabalho à noite. O cansaço de quem precisa se provar o tempo todo. Ele jurou que nunca mais voltaria para aquela realidade. E não voltou. Construiu uma muralha de números e sucesso ao seu redor. Fez fortuna. Criou um império. Mas a que custo? Seus olhos se fecharam por um instante. Ele havia se tornado um homem que nunca olhava para baixo. E agora que olhou, não sabia o que fazer com o que viu. O incômodo crescia no peito. Pegou o telefone novamente e discou. Camila, agende uma reunião com a diretoria financeira. Quero revisar todos os contratos de terceirização ainda hoje. Senhor, isso vai interferir em vários outros departamentos. Eu precisarei. Eu não pedi opinião. Eu pedi uma reunião. Ele desligou antes de ouvir resposta. A verdade era que Eduardo Villani não sabia ao certo o que estava fazendo. Só sabia que, pela primeira vez em muito tempo, não podia simplesmente ignorar. As reuniões da diretoria financeira da Villani Enterprises sempre seguiam o mesmo ritual. Um grupo de homens engravatados sentados ao redor de uma mesa longa de vidro, luzes brancas iluminando o ambiente estéril, gráficos projetados em uma tela enorme, enquanto números frios desfilavam por planilhas detalhadas. Mas, naquela manhã, algo estava diferente. Eduardo Villani chegou com um semblante fechado e um objetivo muito claro. Não cumprimentou ninguém. Não fez comentários amenos. Assim que se sentou à cabeceira da mesa, passou os olhos pelo grupo e foi direto ao ponto. Quero rever todos os contratos terceirizados da empresa. O pedido inesperado gerou um silêncio desconfortável. Olhares trocados, expressões surpresas.
Com todo respeito, Sr. Villani, por que motivo estamos discutindo isso agora? Perguntou um dos diretores, ajeitando os óculos no rosto. Eduardo cruzou os dedos sobre a mesa. Porque eu quero saber por que os faxineiros da minha empresa estão ganhando um salário miserável sem benefícios. Houve um segundo de hesitação, antes que alguém soltasse uma risada abafada. Perdão, senhor, mas o senhor realmente se importa com faxineiros? O homem que fez a pergunta era Carlos Tavares, o gestor responsável pelos contratos de serviços terceirizados. Um veterano da empresa, conhecido por sua abordagem pragmática e indiferente às questões sociais. Eduardo sustentou o olhar dele por um instante. Eu me importo com a forma como minha empresa trata as pessoas. Carlos deu um pequeno sorriso de canto, descrente. Isso sempre foi assim. Nossos contratos são padrão. Seguimos as normas. A terceirização nos dá flexibilidade e reduz custos operacionais. Não vejo motivo para mudar algo que funciona perfeitamente. Eduardo não desviou os olhos. Funciona para quem? O silêncio pesou sobre a sala. Carlos ajeitou a gravata, desconfortável. Com todo respeito, senhor, estamos falando de serviços de limpeza. Pessoas sem qualificação que... Eduardo bateu a mão na mesa. O som seco cortou o ar. Pessoas. A palavra ecoou pelo ambiente. Carlos ficou calado. O coração de Eduardo estava acelerado. Ele próprio não sabia bem de onde vinha aquela raiva crescente, esse sentimento que queimava no peito. Talvez fosse indignação, talvez fosse culpa. O que ele sabia era que não podia continuar como estava. Quero um levantamento completo. Quanto custaria internalizar esse serviço? Quanto impactaria nos lucros se pagássemos salários dignos? Eduardo falou, mantendo o tom firme. Carlos respirou fundo. Sr. Villani, o impacto financeiro seria considerável. Não podemos simplesmente mudar um sistema consolidado há anos só porque... Eu não perguntei se podemos. Eu pedi os números. Quero os cálculos na minha mesa até o fim do dia. Houve uma pausa antes que Carlos assentisse, visivelmente contrariado. A reunião terminou sem mais delongas. Quando Eduardo saiu da sala, sentiu algo que não sentia há anos. Ele não sabia o que viria a seguir. A noite caiu sobre a cidade.